Olá, seja bem-vindo novamente ao nosso treinamento. Esta aula tem o objetivo de comparar os pré-requisitos, requisitos do sistema, para que você possa instalar corretamente no Windows, no Mac e no Linux, no que se refere aos pré-requisitos. Pode acontecer de, durante a instalação, você ter alguns problemas fora desse contexto aqui, mas antes de você começar a instalar, você tem que verificar se pelo menos esses pré-requisitos mínimos estão satisfeitos. Para o Windows, a partir do Windows 7, 32 bits ou 64 bits. Aqui ele recomenda 3 GB de memória mínimo, né? E 8 GB recomendado como um adicional, né? E mais 1 GB para o emulador do Android Studio. Eu recomendo no mínimo 8 GB, porque realmente o Windows por si ele já consome bastante memória. E se você instalar o Android Studio e for rodar um emulador, o seu computador vai ficar muito lento, a sua produtividade vai ficar prejudicada. Espaço em disco, 2 GB de espaço em disco, o mínimo. Hoje em dia não é tanto problema espaço em disco, porque os HDs são gigantescos, né? Qualquer notebookzinho que você compra aí, ele já vem com 1 TB de espaço. Aqui ele faz algumas recomendações, 4 GB, né? 500 MB para IDE e 1.5 GB para o SDK. Acontece o seguinte, se você instalar muitos recursos do SDK e que você não utiliza, você vai gastar espaço em disco desnecessariamente. Então, durante o treinamento, você vai aprender a instalar só o que você realmente precisa. Aqui a questão de resolução de vídeo, né? É padrãozão aí, 1280 por 800. No caso do Mac, né, a versão a partir da 10.10 e a versão mais recente aí, que é o Sierra, que é a 10.13. Mesma recomendação. No Mac, a minha experiência no Mac, compartilhando com vocês, o Mac com 4 GB, ele tem um desempenho muito superior em relação a um computador com Windows com 4 GB de RAM. Eu fiz essa comparação e realmente faz muita diferença, mas isso é porque o sistema operacional Mac faz o gerenciamento melhor da memória. Então ele tem uma vantagem nesse aspecto. Mas eu também recomendo 8 GB de RAM, no meu caso eu tenho 8 GB de RAM no meu computador. O resto praticamente é a mesma coisa. No Linux, existem as peculiaridades do Linux, né? Você pode usar o GNOME, você pode usar o KDE. Ele sugere Ubuntu, né? Testado no Ubuntu 14.04 LTS, LTS é Long Time Support. E aqui tem mais uma opção, né, também que foi compatível aí com 64 bits, 32 bits, ok? Tem que ter, né, GNU-C instalado, mesma coisa em relação à memória, aqui com 4 GB vai ter uma performance melhor do que o Windows. Se você tem, por exemplo, uma máquina com Windows e você está percebendo que a performance não está agradável, o que você pode fazer? Você pode instalar um Dual Boot, deixar o Android Studio instalado na máquina Linux, através do Dual Boot você seleciona o Windows ou você seleciona o Linux. Você vai ter uma performance melhor, né, com a mesma quantidade de memória, né, 3 GB aqui, né, ou 4 GB, né, 3 GB ou 4 GB aqui, tá bom, pessoal? Então fica essa dica para você aí, né? O restante é tudo igual, tá bom? Então, estes são os pré-requisitos para os 3 sistemas operacionais. Importantíssimo você garantir isso aqui como sendo o mínimo para dar continuidade na instalação. Até a próxima aula, qualquer dúvida pergunte. Tchau, tchau.